Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você, desde já, a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quinta-feira, nós temos a presença do Wagner Nunes, ele que representa o Democratas da cidade de Cubatão. E ao meu lado nós temos o presidente do PTB de Cubatão, o Pedro de Sá, o engenheiro Pedro de Sá, gentilmente vindo ao programa. Wagner, boa tarde, obrigado por vir ao programa. E eu estou muito preocupado com o orçamento da Prefeitura de Cubatão, com esta paralisação das empreiteiras no polo petroquímico. Com certeza atinge todas as indústrias e principalmente a Uzi Minas, né? Está sofrendo muito com isso e talvez vai se somar a uma outra informação que eu tenho, não sei se a gente pode confirmar, você que tem mais conhecimento dessa área, mas me parece que um grande volume de recursos, um grande volume de emissão de notas fiscais está sendo feito por Minas Gerais, o que estaria tirando o repasse do ICMS da cidade de Cubatão. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, população de Cubatão. Realmente, a Prefeitura Municipal de Cubatão está sofrendo e vai sofrer esse ano um déficit financeiro da ordem de 223 milhões de reais. Isso já é uma previsão? Isso já é uma previsão emitida pelos órgãos internos da Prefeitura. É muito preocupante em relação a isso, porque todo início de governo, né, há uma previsão orçamentária. A previsão orçamentária é uma expectativa de arrecadação. E realmente esse ano ela não vai se complementar. E é bom observar que ao longo dos últimos 4 anos, no governo petista de Cubatão, esse orçamento nunca se complementou. Sempre teve déficit orçamentário. Então eles não conseguiram fechar o orçamento. Isso, nesse ano... Mas, Wagner, você está falando isso, mas me parece que gastavam na previsão deste orçamento. Sim. Como eu estou dizendo, previsão orçamentária é uma expectativa de arrecadação. Ela pode se realizar ou não. Então, novamente, esse ano a Prefeitura está apontando um déficit financeiro de 223 milhões de reais. Isso implica o quê? Isso implica em paralisação de obras efetuadas pela Prefeitura Municipal de Cubatão. Vai afetar o quê? O atendimento à população nas mais diversas áreas, saúde, obras, promoção social, entre outras coisas. Quando você fez a colocação de uma eventual emissão de notas fiscais pela Uzi Minas por Minas Gerais, é um fato que realmente acontece, houve uma modificação nesse sentido. A Uzi Minas ela não está fazendo nada de ilegal, mas é prejudicial, sim, não é ilegal. É prejudicial, sim, ao orçamento municipal de Cubatão. É uma opção que ela fez, né? Claro, caberia, logicamente, a prefeita fazer gestões junto à Uzi Minas e outras indústrias que estão procedendo dessa maneira para que evitasse esse tipo de situação. Então, sim, sinceramente, vai ser afetado o orçamento de Cubatão nesse sentido. Pedro, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Há uma preocupação com o orçamento de Cubatão, até porque eu vou comentar aqui, está faltando Tilenol no PS Central. Então não sei se a falta de recursos pode estar afetando serviços básicos, né? E aí, depois nós vamos comentar, se gastou mais de 20 milhões, quase 30 milhões no Parque Anilinas, que eu acho que era importante, mas Tilenol, com a epidemia de dengue que a gente sabe que convive com a região metropolitana, preocupa. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, boa tarde, Wagner, boa tarde a você que nos acompanha hoje aqui. Obrigado, Augusto, pela oportunidade, primeira vez que a gente está junto, tenho certeza que é a primeira de muitas. Obrigado. E, em primeiro lugar, eu gostaria de comentar essa questão da greve que você falou, que afeta principalmente a Petrobras. A Uzi Minas ainda não é afetada, porque a época do dissídio deles parece que é agosto,
Então, o principal afetado nesse momento é a Petrobras. As empreiteiras de Cubatão, que atendem os Minas, também... Construção civil. Também, a construção civil, meu amigo Macaé. Algumas também já estão parando. Então, algumas pararam, mas mais em apoio às demais. Okay. E na Petrobras, uma ou duas empresas já voltaram, a situação é mais grave. Existe hoje um impasse, eles chegaram num acordo na questão do reajuste, que os trabalhadores aceitariam 9%, mas existe uma discussão, acima de tudo, pela estabilidade desse grupo que paralisou para poder batalhar por melhorias e as empresas não estão querendo atender essa questão da estabilidade, pelo menos por 60 dias, para eles terem a tranquilidade de voltar ao trabalho, desempenhar suas funções e poder, sem se preocupar com uma eventual demissão. E a questão dos dias parados foram as grandes pendências dessa batalha aí que a gente tem acompanhado muito de perto. E uma das grandes reclamações dele é a falta de acompanhamento do poder público, que podia estar apoiando, afinal de contas, são os trabalhadores que efetivamente gastam na cidade, são as pessoas que contribuem para o nosso município crescer. Eu vou te dar uma informação que eu acho que você sabe, o Wagner sabe, essa relação o poder público deveria dar um apoio, não está dando. Infelizmente, o atual governo de Cubatão está mais próximo das indústrias do que do trabalhador, mas nós não podemos esquecer que o Zé Carlos, que vai ser o coordenador da campanha da Márcia Rosa e que até segunda-feira continua como chefe de gabinete da Márcia Rosa, é um dirigente do Sintracomos. O Zé Carlos é oriundo da categoria de trabalhador da construção civil. Deveria ser o primeiro, então você que é eleitora em Cubatão, preste atenção. Um representante da própria categoria que não dá a devida atenção. É uma pena, viu? Então, Augusto, se você me permite complementar, o que eu diria é o seguinte: é essencial a administração participar de todas as discussões trabalhistas que ocorrem no município. O PTB é um partido que sempre lutou pelo trabalhismo, que sempre lutou a favor do trabalhador. Nós temos acompanhado de perto o movimento que está acontecendo lá e entendemos extremamente justa a reivindicação, porque eles estão trabalhando em horário extraordinário. A Petrobras tem algumas metas a serem cumpridas, muito importantes para o município, e é inadmissível realmente que a administração fique distante desse processo. Eu entendo que tem que participar junto nas discussões, intermediar esse acordo e buscar que, não ofendendo o interesse das empresas, mas garantindo uma melhor condição de vida para o trabalhador, já que o trabalhador em Cubatão tem uma necessidade maior. A gente tem muita gente morando em área periférica, sem infraestrutura. E aí, passando já a questão do recurso que você falou, eu acho que o grande problema é a discussão das prioridades. A questão do remédio, por exemplo, isso existe um prazo para compra no processo licitatório. Bom, se você sabe que demora 90 dias para comprar, você faz as encomendas, faz os acompanhamentos com prazo suficiente para garantir a chegada do remédio no prazo adequado. A população não pode sofrer e não pode pagar a conta do atraso da coisa. Então, como você citou aí, está faltando Tilenol. R$1 custa o Tilenol. Mas isso é básico, é para diminuir a dor. Então isso daí não pode faltar em hipótese nenhuma. Mas isso é uma ação recorrente na Prefeitura de Cubatão. Se nós observarmos nos últimos 4 anos, rotineiramente há reclamação da população na falta desse remédio. Então existe sim um processo licitatório, você tem que ter uma gestão integrada para que isso não ocorra. Existe um fluxograma de você emitir receitas e sair aqueles remédios. Logicamente tem que ter alguém responsável para ter esse controle. Se isso não ocorre, o que vai acontecer? Lá na ponta, o munícipe vai no pronto-socorro, vai no hospital, busca uma consulta, pega a receita, vai retirar o remédio aonde está. Olha, eu não consigo entender, se fosse, está montando uma empresa agora, essa prefeitura é nova, até poderia entender, mas uma máquina como a de Cubatão, que tem profissionais capacitados, que tem um funcionalismo público capacitado, o que está faltando é que, no caso da saúde, trocou tanto de secretário, né? Tantas vezes, e alguém tem que assinar uma caneta, inclusive, alguém tem que dar a canetada, inclusive a prefeita Márcia Rosa publicou um decreto
ontem ou hoje, que eu vou falar daqui a pouco. Vamos só registrar aqui, ô Felipe, por favor, uma notícia de hoje, jornal A Tribuna, do site da Tribuna. Os funcionários da construção civil decidem manter greve em assembleia. A assembleia na manhã desta quinta-feira, na portaria da refinaria Presidente Bernardes, os cerca de 16 mil trabalhadores da construção civil decidiram pela continuidade da greve. Há 11 dias a categoria está em greve. Está aqui. Um abraço ao Macaé. Lembrando, como eu disse, o Zé Carlos, que é o chefe de gabinete da prefeitura, que está envolvido, porque são 11 dias de paralisação de um número de milhares de trabalhadores que não tiveram apoio de um representante da própria categoria. Agora, no caso da... Olha, o grande Zé Carlos vai ser o coordenador da campanha da Márcia Rosa. É uma pena. Eu acho o Zé Carlos uma pessoa simpaticíssima, morador da Praia Grande, uma pessoa muito legal, frequenta muito os bares lá de Praia Grande, uma pessoa sensacional. Mas, inclusive, coloca um pouquinho a foto dele. O Zé Carlos, eu vou mandar para ele a dieta do Dr. Hector Ronian, né, a dieta da proteína e da gordura, porque a saúde é fundamental, viu, Zé Carlos? Tem que se preocupar. Com saúde não se brinca. E Tilenol faz parte de saúde pública. Eu não consigo entender essas mudanças na Secretaria de Saúde. Foram tantas que talvez esqueceram de dar a canetada autorizando a compra do Tilenol. Agora, o que mais chamou a atenção foi essa preocupação da prefeita Márcia Rosa, que agora cada secretário vai ter que assinar o relatório de despesas. É isso, Pedrinho? Exatamente. A questão da lei de responsabilidade fiscal, que apavora todo o administrador, principalmente no último ano de gestão, porque no último ano, a partir de abril, qualquer despesa que você programe, você é obrigado a fazer a quitação, a garantir o recurso financeiro para pagar. Então, se existe problemas de gestão e se existe problema de déficit na arrecadação, você tem um orçamento superestimado ou que não está se confirmando, esse ano é fatal para o administrador. Se ele não conseguir cumprir aquilo que ele se compromete a fazer, ele é definitivamente responsabilizado, fica inelegível por muito tempo, responde inclusive criminalmente. Você acha que a Márcia está preocupada? Sério. Eu acho que qualquer administrador sério tem que estar preocupado. Se ela não estiver preocupada, ela realmente... É bom pôr a barba de molho. É bom pôr a barba de molho. Mas eu não tenho dúvida que essa lei é importante, é essencial, lógico, essencial, porque não é justo que os administradores façam despesas para passar para o próximo governo. Agora, tem que saber por isso que o gestor tem que acompanhar o tempo inteiro o comportamento de receita e despesa. E a discussão de prioridades é essencial para que se gaste bem o recurso. Então, você tem que visualizar o comprometimento, antecipar as medidas corretivas e garantir que você dê o suporte necessário para as necessidades básicas da população. O Wagner, o Pedrinho está falando de gastar bem o dinheiro. Vou tomar a liberdade de chamar de Pedrinho, porque o pessoal todo chama você de Pedrinho. Está falando na questão de saber gastar. Depois que você comentar, eu gostaria de falar um pouquinho do canal da Vila São José, que tem sido matéria, e valores que a gente contestando o dinheiro que está sendo gasto lá. E até complementando nessa informação da Lei de Responsabilidade Fiscal, é muito importante, surgiu mais ou menos em 2000, de lá para cá, todo prefeito que assume não pode deixar despesas para aquele que o sucede. Em Cubatão, principalmente, nesse ano, a prefeita Márcia Rosa tem de restos a pagar 40 milhões de reais. Então, são menos 40 milhões que poderiam estar sendo direcionados o quê? Para o bem da população, para a compra do Tilenol, para o término daquela grande obra do Parque Anilinas. Então,